Terminada a 33ª rodada e a 16ª derrota do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, a 16ª, né, e essa última vexatória lá em São Paulo, o Grêmio, e através da sua diretoria e também do Renato, submeteu a torcida ao vexame de ficarem calculando os pontos necessários para escapar do rebaixamento. E o número mágico de 45 pode não ser suficiente. Gostou da ideia do vídeo? Assiste ele até o final. Meu nome é Matheus de Abreu, sou um torcedor do Grêmio que fala sobre o tricolor aqui nas redes sociais, no YouTube. Aproveita para te inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Dá like no vídeo que ajuda bastante o YouTube a mandar para cada vez mais pessoas. E eu sigo aqui com as minhas opiniões independentes sobre o tricolor. É o seguinte, não satisfeitos, né, de fazer a torcida do Grêmio assistir aquele jogo contra o Palmeiras, lá que a gente perdeu por 1-0, mas com um show do Marquezinho e também com mais de 30 finalizações, né, lá contra o Palmeiras, a gente agora, olhando o final da rodada, começa a fazer projeções do que vai acontecer com o Grêmio no final do campeonato. E eu puxei o simulador da tabela do Campeonato Brasileiro e notei que 45 em algumas situações pode não ser suficiente para escapar, porque tem muita gente lutando contra o rebaixamento. E esses times estão começando a pontuar, alguns estão começando a pontuar um pouco mais. O Grêmio tendo uma queda, né, nesses últimos jogos aí, né, depois que o Renato voltou da suspensão, depois que saiu o Marcelo Salles e o Renato voltou, o Grêmio degringolou, o Grêmio começou a cair da ladeira abaixo, né, depois da volta do Renato para a beira do campo. Então a gente vê o seguinte, se o Grêmio não conseguir atingir os 46, pode ter perigo de rebaixamento. Aqui está a tabela, vocês estão vendo aí a tabela que eu montei após o final de todas as rodadas. Não tem nenhum avanço significativo, não tem uma pontuação absurda de nenhum deles, tá? Todos pontuaram ali de uma forma razoável, não tem assim nada muito fora do que pode acontecer, e mesmo assim o time com 45 cairia nessa projeção aqui. O Grêmio precisa achar 7 pontos, então eu passo a encarar essa conclusão de que o Grêmio precisa achar 7 pontos. Não só 45, mas 46 pontos para escapar do rebaixamento. Então faltam 7. Onde nós vamos buscar esses 7 pontos? Essa é a grande questão. A gente tem 3 jogos em casa ainda, né? Nós temos essa final de Copa do Mundo, né? Agora nos submeteram a isso, a fazer um final de campeonato cheio de Copas do Mundo. Temos o jogo contra o Juventude, São Paulo e Corinthians, tá? 3 jogos muito difíceis. O Grêmio acabou se complicando aí nessa dificuldade. E achar um pontinho, seja contra o Cruzeiro fora de casa, seja contra o Vitória fora. O Grêmio tem históricas dificuldades para enfrentar o Vitória lá. Então é o seguinte, pessoal, o Grêmio é obrigado, já todo mundo já sabe, né? É obrigado a vencer o Juventude, mas também vai ter que vencer o São Paulo. Eu tenho projetado isso já faz um tempo, que as 2 últimas rodadas o Grêmio não pode ficar lutando contra o rebaixamento nas 2 últimas rodadas. Primeiro, para enfrentar o Vitória lá fora, em Salvador, que o Grêmio tem dificuldades assim, ó, históricas de enfrentar o Vitória lá, um time muito forte lá na Bahia. Então é o seguinte, o Grêmio nesse jogo aí, com a situação atual que está, a gente não pode contar nem com um ponto nessa partida contra o Vitória. E também contra o Corinthians aqui é um jogo complicado, né? Então a gente não dá também para contar com pontuação nesse jogo contra o Corinthians em casa, pelo que a gente está vendo aqui. Então o Grêmio precisa sim chegar nestas 2 últimas rodadas pronto, aliviado, fora do rebaixamento já, com os 46 pontos garantidos. E aí, se for nessas 2 rodadas jogar mais tranquilo para uma pontuação melhor, para quem sabe buscar uma Sul-Americana, aí tá excelente. Mas o meu entendimento é esse, que o Grêmio precisa atingir os 46. Agora, gente, é um absurdo com esse elenco, principalmente se a gente considerar o time do meio para frente, nós estarmos com tanta dificuldade para pontuar. Né? É muito pouco isso, né? E já vem nesse último vídeo que eu falei dos 20 mil sócios, da perda de 20 mil sócios, e as pessoas comentando, os torcedores do Grêmio concordando, né, que também existe uma culpa muito forte da diretoria e do Renato pela perda desse número de sócios. Isso aí é um resultado claro de que o Grêmio poderia render mais dentro de campo. E eu cheguei a ver agora, nesses últimos dias aí, pessoas torcendo. Parece que as pessoas estão satisfeitas, né? Não estão torcendo mais pro Grêmio, mas estão torcendo pro Renato, que não consegue tirar mais nada desse time, né? Eu vejo assim, contra o Juventude, eu não tenho visto uma solução assim que o Grêmio possa buscar numa orientação tática, numa orientação de treinador para grupo, conseguir alguma coisa, a não ser pelas individualidades, né? Que o Grêmio hoje é dependente das individualidades que tem.
tanto para o bem ou tanto quanto para perder também jogos. Então é a mesma coisa, nós estamos sem treinador, mas é essa a sensação que a gente tem, né? O Grêmio está sem treinador. E buscar pontuação sem treinador fica muito difícil, né, gente? Imaginem, né? Buscar sem essas pontuações aí nesses jogos, principalmente do Juventude de São Paulo, né? 2 jogos aí que eu entendo nessa janela de 3 jogos que o Grêmio precisa fazer 7. O Grêmio precisa fazer 7 pontos numa janela de 9. Eu fico dizendo, aqueles 2 últimos jogos não dá para contar. Então a gente vai ter que esperar uma evolução muito grande do Grêmio. É por isso que eu começo a ficar um pouco preocupado, um pouco não, bastante preocupado, porque o Grêmio precisa evoluir nas suas últimas, nessas próximas rodadas, considerando que depois que o Grêmio voltou para a Arena, né, teve um levantamento agora há pouco, de que o aproveitamento do Grêmio depois do retorno da Arena é um pouco superior a 33%, a 30%, gira nesse entorno aí. Pô, então a Arena, que era um ponto fundamental tanto para os jogos em casa quanto fora, né, de ter essa ambientação, de poder voltar em casa, dizia, né, a comissão técnica dizia que era fundamental, não foi. O que foi fundamental para o Grêmio estar um pouco melhor nesse campeonato não é isso, mas sim aquelas partidas que o Marcelo Salles treinou o Grêmio na beira do campo. Eu acho que está muito claro, está bastante claro qual é o grande problema do Grêmio, embora não seja só o Renato, tá? A reestruturação tem que ser no futebol como um todo, como eu venho dizendo aqui. O Grêmio precisa rever não só o treinador, porque não vai adiantar só tirar o Renato, e isso não significa que a gente não tenha que tirar ele. Muita gente está falando, não adianta tirar o Renato, não adianta tirar só o Renato, mas dando a entender de que não dá, deixa ele lá. Não, tem que tirar o Renato e fazer uma reestruturação profunda no futebol do Grêmio, porque um agente muito forte como é o Renato, dentro dos bastidores e dentro da estrutura de futebol do Renato, do Grêmio, até daqui a pouco é Renato FBPA, né? Dentro do Grêmio, o Grêmio precisaria ter uma estruturação, a reestruturação completa de todo o futebol, porque senão pode dar problema. Então, como eu digo para vocês, 46 pontos e tem que conseguir os 7, no meu entendimento, tem que conseguir os 7 nessa janela de 9, nesses jogos contra Juventude, Cruzeiro e São Paulo. Esse aí é o momento de escapar. Se não escapar, se não fizer os 7 pontos nessa janela aí vai ser bastante complicado. Aí, de novo, vão nos colocar numa situação que é constrangedora para a torcida do Grêmio. Já não bastava, né, já não bastou a gente ver esse horror que foi contra o Palmeiras, a gente ainda vai ter que ver até o final do ano o Grêmio aí cambaleando, tomara que não por tanto tempo. Gostou da ideia do vídeo? Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Não esqueceu de dar o like no vídeo? Aproveita para dar um like no vídeo agora para ajudar o YouTube a mandar para cada vez mais pessoas. Até a próxima e sempre dá-lhe Grêmio.